Virando a página aqui no Bate Pronto da Jovem Pan, você vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Estamos ao vivo também pelas ondas do rádio. Vamos falar de Libertadores, porque o tricampeão da América, o Flamengo, estreia hoje na competição, fora de casa, contra a equipe do Milionários em Bogotá, no estádio El Campín, em Bogotá. Partida válida pelo Grupo E da competição. A partida marca também a volta de Tite à Libertadores, né? O Tite, depois desse período aí com a seleção brasileira. Em 2012, ele levantou o troféu invicto com o Corinthians. E nas 3 participações seguintes, em 2013, 2015 e 2016, todas com o Timão, caiu nas oitavas de final. O Tite é o retrospecto mais recente do Tite na Copa Libertadores da América, que agora inicia uma caminhada com esse Flamengo. Flamengo versão 2024, mais sólido, mais ajustado, sob o comando do Tite. O que esperar do Flamengo mais tarde, Mauro César? Flamengo que já fez o resultado que eu acho que tinha que fazer no Campeonato Carioca. Pode entrar tranquilo, né, Mauro? Com o time titular e tudo nessa estreia da Libertadores fora de casa. E vai jogar, tudo indica, com o time titular. Só vai preservar o Fabrício Bruno, né, que jogou pela seleção jogos inteiros, jogou domingo a partida toda e joga o Davi Luiz. Pelo menos essa é a tendência da escalação. O Flamengo está muito confortável no Campeonato Estadual, ao contrário do Palmeiras, do Grêmio, do Atlético Mineiro, times que também disputam a Libertadores e que precisam reagir, né? O Grêmio empatou, o Atlético empatou, mas o Cruzeiro joga com a vantagem do empate no Mineirão no final de semana. O Palmeiras foi derrotado, tem que vencer agora por 2 gols. O Flamengo já está com as 2 mãos e mais um pouco, né, na taça já. Mão, pé, tudo. Então, pode se dedicar exclusivamente como deve fazer, né? A última aparição do Flamengo da Libertadores foi vergonhosa, aquela eliminação para o Olímpia. E eu acho que esses jogadores têm a obrigação de mudar essa imagem. Começando por hoje, fazendo um bom jogo, vencendo fora de casa, perfeitamente possível pensar numa vitória contra o Milionários em Bogotá. A altitude não é tão elevada como La Paz e outras cidades sul-americanas, ali naquela região. O Milionários vinha numa sequência de resultados ruins, 7 jogos sem vencer, ganhou 2 partidas consecutivas, mas não é exatamente um time tão desafiador. Parte do estádio vai estar interditada por conta de um show que vai acontecer no final de semana, então sequer poderá contar com o apoio maciço da sua torcida lotando o El Campín. Então, um cenário muito favorável. Acho que o Flamengo conseguiu um bom resultado e acho que a obrigação do Flamengo é tentar ser o primeiro do grupo, pontuar o máximo e só em campo, jogando bem, vencendo os jogos, é que vai apagar de vez ou em boa parte, o ridículo papel na temporada passada, quando perdeu para o Alcas, empatou com o Nublense, foi eliminado pelo Olímpia, quer dizer, um festival de pataquadas, de atuações ridículas do time mais caro da América do Sul. Alguns jogadores não participaram disso, o caso do De La Cruz, chegou esse ano, tem nenhuma responsabilidade naquele show de horrores, mas os jogadores têm. Tinha o Sampaoli, que estava lá como técnico, mas eles também têm. Eles que entraram em campo e que não jogaram nada. Então devem à torcida uma campanha digna, pelo menos, é o mínimo. Título não dá para prometer, garantir, né? Mas fazer uma campanha decente é o mínimo que esses caras têm que fazer. Então eles, os dirigentes, o departamento de futebol, fora os que saíram, né? Juan saiu, o Fabinho Soldado saiu, você vê, profissionais disputadíssimos no mercado. Um foi para o Corinthians, outro foi para a seleção brasileira. Como diria Zé Trajano e Zé Trindade, o que é a natureza, né? Então, o Trajano gosta dessa frase do Zé Trindade, o antigo humorista. O Milionários deve ser o mais forte, assim, se tirando o Flamengo, deve ser o mais complicado. Eu não sei. O Bolívar eu acho que o Bolívar deve ser mais perigoso. O Bolívar, no passado, eliminou o Atlético Paranaense. Sim. E em casa, em 3.630 metros, é mais complicado, né? Costuma usar bem. É o caso do Grêmio, que tem o Strongest. São os 2 times lá de La Paz. E o grupo do Grêmio tem Grêmio, Estudiantes e Strongest, 3 times para 2 vagas. Se o Strongest fizer 9 pontos em casa, ele tem chance de classificar, porque aí ele vence. Esqueci agora que é o 4º time do grupo do Grêmio, tem o mais fraquinho, o Huachipato. Ganha do Huachipato no Chile e ganha 3 jogos em que vai 12 pontos. Então a missão do Estudiantes e do Grêmio é chegar lá em La Paz e não deixar o Strongest fazer 3 pontos. E o Grêmio vai com reservas. Parece que nem o Renato vai. Isso. Não foi não. Eu acho bem perigoso isso. Lá no final desse grupo, a gente vai ver o peso que esse jogo vai ter caso o Grêmio seja derrotado. Porque, claro, com o time reserva, a chance de ser derrotado é maior. Isso é evidente. O Palmeiras fez isso ano passado contra o Bolívar, mas o Palmeiras é um time muito mais consistente. O Grêmio não tem mais Luiz Soares. Então o Palmeiras tinha, digamos assim, condições de jogar essa cartada e confiando no próprio taco, que recuperaria e recuperou. O Grêmio não sei. Eu, sinceramente, não sei. Agora, o Flamengo acho que tem que ser o primeiro do grupo e eu acho que se o Bolívar fizer valer as suas boas atuações em casa, ele deve ser o segundo do grupo. Imagino eu.
Mas o Milionários é um time grande da Bolívia, um time que tem torcida e tudo, tem que ter todo o cuidado. Jogou com o Fluminense há 2 anos, na fase preliminar da Libertadores, o Fluminense eliminou o Milionários. Inclusive jogou o jogo de volta em São Januário. Não tinha Maracanã na ocasião, não lembro por quê. Por alguma razão não tinha Maracanã. Acho que era Gramado, sei lá. Aí o Fluminense jogou em São Januário. Aí depois jogou com o Olímpia e foi eliminado pelo Olímpia na fase preliminar. O técnico ainda era o Abel Braga. Vampeta, o que você está achando aí desse Flamengo versão 2024, Vamp? Flamengo já fez a sua parte no Campeonato Carioca e agora começa a sua caminhada na Libertadores da América com o comando do Tite. Dos estaduais aí, né? A gente sabe aí que, né, praticamente, olhando os estaduais aí, os principais estaduais do país, o Flamengo já botou uma frente muito grande, uma vantagem. O Sport em Recife, o resto aí tá todo mundo brigando. Bavi, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Grêmio. O próprio Atlético Paranaense também no primeiro jogo. Mas assim, o Flamengo, talvez o De La Cruz também não jogue, né, Mauro? Que talvez poupe o De La Cruz e o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, o Fabrício com certeza. que é o zagueiro que eu gosto. Quando ele não ajeita o shot, ele vai até pra seleção, jogou bem. Esquece o shot, meu irmão. Se o seu shot jogou bem aí, ó. Inglaterra, Bélgica, todo mundo, depois, né, a Espanha lá. Santiago Bernabéu. Você viu que eu ficava olhando lá, eu tava em Nazaré, mas olhei, não mexeu no shot, não. Jogou com o shot. Esqueceu o calção. Esqueceu o calção e jogou bem. Titular absoluto da seleção agora. Pra mim é melhor do que Gabriel Magalhães, aqueles caras tudo. Flamengo favorito de tudo. Com o Tite, o time só tomou um gol. E o Tite nem tava. Isso. O time titular não tava, foi o sub-20. E detalhe, gol do Carlinhos, que agora se junta ao Flamengo, né? Se junta ao Flamengo também. E era o time sub-20. E aí você fala assim, eu não jogo o Fabrício Bruno, eu jogo o Davi Luiz. Se não jogar o De La Cruz. Né? Tem várias opções do Flamengo, ainda com a volta do Gerson que tá treinando, é um dos favoritos a terminar em primeiro. E a primeira colocação geral, né, leva a final lá pra Buenos Aires, né? É. Não tem um Boca, então vai ser uma briga boa aí, ó. O Atlético Mineiro também sai pra jogar longe. Atlético e Cruzeiro. Tá de técnico novo. O Cruzeiro joga também pela Sul-Americana, mas tudo longe. O Flamengo vai à Colômbia. Eu ainda acho que o time colombiano, o futebol colombiano, tá à frente dos bolivianos, mas quando joga na altitude, o Bolívar sabe tirar bem disso. Sabe. Eliminou o Atlético Paranaense ano Tem mais passado. torcida lá, né? Milionários. Não. O Bolívar. E é base da seleção boliviana também, Bolívar, né? Tem muitos jogadores na seleção boliviana. É favorito. Vanderlei Nogueira, Flamengo começa a sua caminhada. Esse Flamengo do Tite já fez 3-0, joga tranquilo essa estreia aí de Libertadores. Tranquilo naquelas, né? Tranquilo que pode usar o time titular, porque Libertadores sempre tem um pouquinho de emoção. Mas é um Flamengo que, como vem mostrando solidez defensiva, um ataque que vem passando por cima dos adversários. Será que vai ter emoção hoje, Vanderlei? Será que a gente não vai ter mais o modo banana? Lembra aqui uma vez que teve assim, o melhor treinador do Campeonato Carioca? Os caras deu pro treinador da Portuguesa do Rio. Isso. Aí o Tite na coletiva falou, não, o trabalho lá do treinador melhor que o meu. Então, será que os caras vão dar o prêmio também pro treinador do Nova Iguaçu? Nova Iguaçu? Antes do último jogo do Flamengo, eu falei aqui, meus companheiros também falaram, né? Alguns entendem da mesma maneira, que eu acho que o Flamengo vai perder muito pouco nessa temporada. Vai perder, é normal, mas muito pouco, bem menos do que na temporada passada. Na temporada passada foi sacode. Essa é a primeira observação. A segunda, eu lembro que no último jogo agora, eu estava sozinho, estava ouvindo, naquele momento estava sozinho, e foi muito engraçado, porque sai fulano, entra Bruno Henrique. Sabe negócio que é quase a mesma coisa, se não for a mesma coisa. Então, é uma fartura. E a coisa está dando certo. Então, diante dessa pequena abertura, eu acho que o Flamengo vai ganhar os 3 jogos. Um pouquinho de dificuldade, talvez, em La Paz, mas não pelo time, mas pela altitude, cenário que é sempre um pouquinho mais complicado. Alguns sentem mais altitude, outros sentem menos. Mas o Flamengo tem elenco suficiente para administrar isso, né? E sabe lá quem é que sente mais, quem é que sente menos. Se for alguma coisa mais sensível, pode até não ser escalada. Não é isso? Então, acho que passa pelo Milionários e Palestinos, obviamente. Então, eu acho que é impossível hoje. Claro que se não der certo, serei cobrado, mas é impossível o Flamengo perder um ponto nesses 3 jogos. É assim que eu vejo.
Eu também acho que o Flamengo deve ser o líder do grupo, né? Tem viagens chatas, né? Tem jogos fora de casa aí que não são, digamos, confortáveis, mas o Flamengo, né? A gente tem que colocar o Flamengo na equação. Né? O Chile não tem drama. Eu estou dizendo, são lugares chegáveis, diferente de outras equipes brasileiras que tem que meter 500 quilômetros de ônibus pela frente, além do desembarque aéreo. Então, vai para La Paz, que a gente sabe. Vai chegar em La Paz, a gente sabe que a altitude é o drama. Em Bogotá, moleza. Inclusive deve chegar em La Paz, pelo que eu estava vendo, no dia do jogo, né? Então, que é uma recomendação para quem não tem tempo para se adaptar. E no Chile, vai chegar em Santiago. Não há nenhum drama, não vai atravessar oceanos. Então, sim, eu acho que por tudo que tem acontecido, e pelo bom momento, está com uma tranquilidade, já é campeão, a taça que está em disputa, já é campeão do Rio de Janeiro. E se não for, mas não é muito importante. Não é muito importante porque já é campeão. Agora, se não estivesse nessa condição, seria uma grande fumaça pela estrutura. É só olhar aí os outros estaduais que estão na Libertadores para ver. Todo mundo poupando. O Renato nem viajar, né? O Grêmio foi com o time todo. Você imaginou? A última vez que nós estávamos falando sobre isso, acho que o Mauro lembra disso. Enquanto eu falava aqui, colocaram na tela o Flamengo treinando. No centro de treinamento dele, na área de treinamento lá. Aquela estrutura linda de morrer. Parecia o Nogueirópolis nos grandes momentos. Sim. Linda. A inspiração foi vocês, chuparam a ideia. Um plágio. Era uma coisa linda lá. Eu falei assim, com todo respeito, você imaginou isso aí que nós estamos vendo? Perde para o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que horas depois, e também não é uma crítica a isso, é o mundo real. Vários jogadores batendo asas e voando. Um vai para o Internacional, outro... O goleiro Fabrício vai para o Inter. Então... Jogou contra o Inter e acabou um contrato. O Carlinhos no Flamengo. E lá todo mundo, e um monte lá, esperando esse momento, já fizeram um comercial, que o telefone toque. Poxa vida, essa é a realidade. Mas não importa. Com dignidade chegaram nesse momento. Eu não estou minimizando, humilhando, nada disso. Mas não dá para esperar algum tropeço daquilo que a gente estava mostrando, aquela estrutura toda. Entendeu? Então, tem coisas óbvias, não tem nenhum segredo. Se fosse um grande tropeço, seria... Aí coloca naquele Google, é o vexame que tem que ir para uma marca internacional. Então é isso, é assim que eu vejo o Flamengo. Eu acho que nesses 3 próximos jogos, nessa fase da Libertadores, não perde nenhum ponto. É isso. Palmeiras amanhã deve ir com time reserva por conta da final do Campeonato Paulista. O Grêmio, então, vai todo reserva. O Mauro citou aqui, eu não duvido mesmo essa informação do Renato nem viajar para o jogo. Eu acho bem capaz, já aconteceu em outros momentos no Grêmio e ele já deu recado, né? Já disse que vai priorizar mesmo a final do Campeonato Gaúcho contra o Juventude. E o Flamengo, como fez o placar, Fausto, tá aí, o Flamengo vai chegar titular para jogar Libertadores, né? E o Flamengo não tem como não ser visto como um dos favoritos à conquista da Libertadores da América. Como colocou o Mauro, é o elenco mais caro da América do Sul, né? É um elenco caríssimo, recheado de jogadores de muito talento, né? Conta com um treinador experiente. A gente esperar um futebol vistoso, maravilhoso do Flamengo com o Tite, ficar esperando. Sempre foi muito pragmático o futebol do Tite. Mas esses jogadores, eles podem fazer a diferença. São jogadores que podem fazer a diferença, né? Jogadores que, individualmente falando, são jogadores diferentes aqui do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Jogadores que atuaram já no futebol europeu, estiveram em outros grandes clubes aqui do futebol brasileiro também. Eu não consigo não colocar o Flamengo como entre os 3 favoritos à conquista da Libertadores da América, né? Investiu para isso, como disse o Vanderlei, tem um centro de treinamento impecável, tem condições, me parece mais estável nesse momento com o Tite. Acho também que essa campanha que o Mauro colocou do ano passado, se eles conseguirem utilizar de maneira positiva, né, as porradas, pode ser que eles façam algo extremamente diferente do que eles fizeram no ano passado,
onde eles passaram vergonha mesmo, né? Por que passar vergonha? Ah, porque a derrota faz parte da vida, mas com o elenco que o Flamengo tem, com o investimento do Flamengo, algumas derrotas deveriam passar distante, né? E ano passado não foi assim. Então, eu coloco o Flamengo como favorito, acho que o Flamengo vai acabar em primeiro no seu grupo, vai brigar por outros títulos além da Libertadores da América, né? E hoje, com relação ao jogo de hoje, apesar de algumas dificuldades, eu acho que o Flamengo vai muito leve para o jogo de hoje. Realmente foi o único que fez a sua parte, garantindo o título estadual. E o Volpe tem razão. Esse negócio que, se tivesse 1-1, já ia mudar o discurso do Flamengo. O Flamengo ia querer levar o título estadual. Não ia. Apesar que o Flamengo também está preocupado com a campanha que fez ano passado, né? Não quer novamente passar vergonha e acho que não vai passar, não. As circunstâncias são diferentes do ano passado. Os jogadores nem tanto, né? Não são tão diferentes assim. Mas talvez a vergonha na cara para esse ano seja diferente. E isso é importante para um time recheado de jogadores talentosos.